acompanhando através das redes sociais. Vamos dar início à terceira reunião ordinária do segundo período, iniciando de acordo com o Código Legal de Vereadores, vamos iniciar com a leitura de um versículo. Senhor presidente, boa noite. A leitura de hoje vai ser em homenagem ao encontrão que teve ontem de Pentecostes e aproveito para parabenizar. Apocalipse 21, 5. Eis que faço nova todas as coisas. Dando continuidade, vamos para a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos os presentes, vereadores e vereadoras, internautas. A ata da terceira reunião ordinária do segundo período legislativo, de 23 de maio de 2022. Aos 23 dias do mês de maio do ano de 2022, às 19h30, no Salão da Câmara Municipal, cito a Rua Rocha, pontual número 60, sob a presidência do excelentíssimo senhor Edson Gessino da Silva, estando presentes o vice-presidente, senhor José Heron da Silva, o segundo secretário, o senhor Marcelo Antônio da Silva, o primeiro secretário, o senhor Cláudio Roberto Azevedo da Silva. Respectivamente, presentes os vereadores Amaro Vieira de Melo, filho. Observando o quórum legal, o excelentíssimo presidente declara aberta a sessão. O vereador Marcelo Antônio fez a leitura de um versículo bíblico. Em seguida, o vereador José Heron pediu a dispensa da leitura da ata. Iniciando o expediente do dia, o excelentíssimo senhor presidente encaminha um projeto de lei de número 06/2022, que tem por ementa: institui a concessão de incentivo financeiro denominado PQVAS e dá outras providências. Encerrando o expediente do dia, o excelentíssimo senhor presidente faculta a palavra para o padre Tiago Luz, que pediu aos vereadores ajuda para a recuperação do telhado da Igreja Matriz de São José da Boa Esperança, pois devido às fortes chuvas, o telhado foi danificado, e o padre também falou que não se trata de um templo de fé, mas de patrimônio histórico do município. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra para os demais vereadores. Fazendo uso da palavra, o vereador Marcelo Antônio disse que viu os vídeos do telhado e sugeriu para que fosse feito um bingo para ajudar na recuperação. O vereador ficou à disposição para o que precisar. Com a palavra, o vereador José Heron se solidarizou com a situação, disse que vai ajudar no que for preciso. Com a palavra, o vereador Cláudio Roberto falou que, como cristão, tem que dar as mãos para que a matriz seja reformada o mais rápido e que vai também contribuir no que for preciso. Fazendo uso da palavra, o vereador Amaro Vieira ficou solidário ao que aconteceu, vai ajudar a igreja e pediu para que, quando fizesse o levantamento do que vai precisar, enviasse para esta casa. Ato contínuo, o excelentíssimo senhor presidente agradeceu a presença do padre e dos demais fiéis que estavam presentes e disse que, em nome de todos os vereadores, se comprometeriam em ajudar a matriz. Fazendo uso da palavra, o reverendo padre Tiago agradeceu a abertura e a fraternidade que esta Câmara o recebeu. Em seguida, foi facultada a palavra para o vereador Cláudio Roberto, que pediu que fosse feita uma força-tarefa para solicitar ao Tribunal de Contas que agilizasse o processo de aposentadoria de alguns funcionários públicos, que já tem tempo que estão aguardando. O vereador também pediu ao presidente que solicitasse aos recursos humanos a folha de pagamento dos anos de 2000 a 2006 dos professores. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente encerra a reunião, do que eu, Alice Daiane dos Santos, amanuense, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada pelos demais vereadores presentes. Ata da terceira reunião ordinária do segundo período, eu coloco a mesma para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade, iremos agora
dar início ao expediente do dia com a leitura de um ofício da Secretaria, sim? Da Secretaria de Educação. Ofício da SEDUC, número 113/2022, Amaragi, 20 de maio de 2022. Da Secretaria Municipal de Educação, ao excelentíssimo senhor Edson Gessino, presidente do Poder Legislativo Municipal de Amaragi. Ilustríssimo senhor presidente, com o objetivo de esclarecer dúvidas acerca do não recebimento dos recursos do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2022 por este município, fazemos uso deste para informar o seguinte. Ao assumir a gestão da pasta de educação neste município, toda a equipe desta secretaria incumbiu-se de ajudar a excelentíssima senhora prefeita a prestar um serviço eficiente e responsável para a população amaragiense, em especial a toda a comunidade escolar, responsabilidade específica nossa, inclusive no que se refere à efetuação de prestação de contas de recursos distintos. No ano de 2021, quando da identificação e efetuação de organização de documentos para a confecção da prestação de contas dos recursos do FNDE recebidos pelo município destinados à merenda escolar, alguns pontos específicos foram observados e relatados e posteriormente encaminhados ao Poder Executivo para fins de informação e solicitação de apoio administrativo e jurídico no sentido de proceder com os trâmites dentro dos padrões exigidos estabelecidos pelas normas legais em vigor do nosso país. Diante do exposto, foi identificado, de acordo com os arquivos do acervo municipal, que no exercício de 2020, ano em que a pandemia causada pelo coronavírus impactou todo o mundo com as suas consequências, fazendo com que não fosse possível a realização de aulas presenciais, o município de Amaragi gastou o montante de R$ 661.206,51 com merenda escolar, mesmo com as escolas fechadas. Desse total, o valor de R$ 377.432,99 foram oriundos dos recursos do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e R$ 283.773,52 foram oriundos dos recursos próprios, valores que são bastante expressivos em razão das circunstâncias atípicas do período em questão. Conforme relatado nos itens 3.1, 3.2 do ofício 100/2021, protocolado junto ao Poder Executivo Municipal em 10/8/2021, anexo, de acordo com a resolução do FNDE número 2/2020, os gêneros alimentícios adquiridos naquele período com os recursos em epígrafe deveriam ser distribuídos aos pais e responsáveis pelos alunos das escolas públicas. Porém, pasmem, não foi encontrado nenhum registro legal, ou protocolo, ou relação de entrega com a assinatura dos recebedores dos CRITs adquiridos e pagos, por meio dos empenhos discriminados nesse mesmo ofício, fazendo com que esta equipe, que por razões de responsabilidade e compromisso profissional, solicitou auxílio para com o assunto, cuja orientação foi aguardar a análise jurídica. Importante ressaltar que durante o exercício de 2021, o Poder Executivo deste município, representado pela excelentíssima senhora prefeita Aline Gouveia, trabalhou junto com esta Secretaria de Educação, de forma incansável para resgatar a credibilidade da comunidade escolar e garantir que todos seriam valorizados como merecido no seu governo e efetuou um investimento de quase R$ 1 milhão em merenda escolar, sendo o valor de R$ 335.493,40 de recursos recebidos do FNDE destinado ao PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o valor de R$ 658.426,07 de recursos próprios, que foram direcionados à aquisição de kits de gêneros alimentícios que foram entregues às famílias dos alunos da rede municipal da nossa querida Amaragi. Fato
que é do conhecimento de todos os munícipes. Continuando essa preocupação com a garantia dessa alimentação nas escolas, logo após o início das aulas presenciais, a partir do mês de outubro do mesmo ano, não deixando que nenhum dos nossos alunos ficasse sem a merenda e essa não fosse escassa em nenhuma escola por nenhum único dia. Durante o início do ano letivo de 2022, a prefeita do município de Amaragi, excelentíssima senhora Aline Gouveia, assumiu com a garra que já conhecemos a responsabilidade de garantir a merenda escolar nas escolas e tem cumprido a sua palavra de forma honrosa e não tem medido esforços para garantir que nossos queridos alunos não sofram com essa falta por consequência de heranças negativas herdadas do ano de 2020. Sendo importante salientar que a prestação de contas do exercício de 2021 está em conformidade e não apresenta pendências. Porém, pela falta de subsídios adequados para a prestação de contas de 2020, tivemos recursos de merenda escolar do ano de 2022 bloqueados. Desta feita, cabe-nos também informar que o corpo jurídico desta gestão atendeu o nosso pleito de forma competente e temos feito a nossa parte para garantir a resolução das questões nestes postas, para que os recursos do Plano Nacional da Alimentação Escolar sejam recebidos dentro de maior brevidade possível. Sendo que se apresenta para o momento, ficamos ao dispor para efetuar os esclarecimentos que se fizerem necessários e renovamos os mais sinceros votos de consideração para com todos os componentes desse poder. Atenciosamente, Jane Medeiros do Nascimento, secretária municipal da Educação e Esportes. Continuando com o expediente do dia, após a leitura do ofício de número 113/2022 da Secretaria Municipal de Educação. Na sequência, nós temos os requerimentos. Primeiro requerimento, de número 28/2022, de autoria do vereador Cláudio Roberto Azevedo da Silva, tem por escopo: requer à mesa, depois de ouvido o plenário, que se encaminhe à direção das escolas do município de Amaragi, ofício solicitando intercâmbio entre a Câmara e as escolas, buscando promover palestras com o tema o papel e a importância do legislativo na sociedade brasileira. Esse intercâmbio busca aproximar o legislativo da comunidade escolar, bem como estimular novas lideranças políticas. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi. Requerimento do número 028 do vereador Cláudio Roberto. Eu coloco mesmo. O vereador vai querer fazer a justificativa? A justificativa ela está escrita, mas em síntese, o objetivo é aproximar a Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi à comunidade escolar, favorecendo essa comunicação mais estreita, para que aqueles alunos eles possam entender melhor qual é o papel do vereador, qual é o papel do legislativo e a importância do legislativo dentro de uma sociedade, principalmente amaragiense, para que eles possam, assim, diante do entendimento, criar expectativas futuras, até de serem, assim, novos representantes do legislativo. Requerimento 028, eu coloco mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fica de pé. Aprovado por unanimidade. Próximo. Próximo é o 029/2022, que o seu escopo tem. Requer à mesa, depois de ouvido o plenário, que se encaminhe em solicitação à Secretaria de Agricultura e à excelentíssima senhora prefeita Aline Gouveia, solicitando pissarramento de todas as estradas da zona rural. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, 6 de junho de 2022. A justificativa passa diante da dificuldade que as pessoas da zona rural têm tido, né, de locomoção. A gente viu alguns vídeos recentemente, o agravamento do quantitativo de chuvas no nosso município, no nosso estado especificamente, tem dificultado muito. Então, há uma necessidade urgente de se fazer um trabalho
de pissarramento para que as pessoas possam ter acesso, possam ter a acessibilidade da sua localidade rural ao nosso município. Requerimento 029/2022, eu coloco mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fica de pé. Aprovado por unanimidade. Na sequência, nós temos o requerimento 030/2022. O seu escopo diz: requer a mesa, depois de ouvido o plenário, que se encaminhe à excelentíssima senhora Aline de Andrade Gouveia, prefeita desse município, solicitação para a atualização do plano de cargos e carreira dos professores do nosso município, bem como se realize um estudo para a implantação do plano de cargos e carreira de todas as outras categorias profissionais concursadas do nosso município. Justificativa. A justificativa, primeiro, quanto aos professores, é o tempo, né? Desde 2011, se eu não me falha a memória, foi o último momento que foi revisitado a lei do plano de cargos e carreira dos professores. Requer uma atualização, que é uma forma de valorização. Eu lembro que é uma discussão já de longas datas, é importante que isso aconteça para que os professores eles possam ser estimulados, inclusive até a sua qualificação profissional, ampliando, né, o seu contexto de qualificação. E quanto aos outros cargos, vai na mesma direção. Nós sabemos da importância que é a valorização dos servidores públicos na sua prestação de serviço. Requerimento... Senhor presidente, esse requerimento já existe nessa casa já. Isso é reintegração, né? Porque esse requerimento, eu acho que é da minha autoria, esse requerimento. Inclusive, você também pediu para reintegrar os professores na época, foi? Senhor presidente, boa noite a todos. Era justamente isso, para falar que já existe nesta casa e para pedir para fazer parte da reiteração, se o vereador assim permitir, porque a gente sabe que todas as classes estão muito defasadas, e principalmente os professores. Então, precisamos ingressar nessa discussão aí com o executivo para agilizar o quanto antes. Muito obrigada. Pedido de... Pois não. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, plenária presente e os ouvintes das redes sociais. Eu também peço para fazer parte dessa reiteração e dizer que não existe só existe mais de vários requerimentos direcionados a isso aí, e no caso não só os professores, mas também os funcionários. Eu acredito que nunca houve uma regulamentação do plano de carreira, porque desde 2020, de 2000 até o momento não houve, que eu sei. Obrigada. A gente sugere que todos os vereadores façam parte da reiteração do requerimento. Requerimento número 030, de autoria de Cláudio, com um pedido para que todos os vereadores façam parte. Eu coloco mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Na sequência, nós temos o requerimento de autoria do vereador Marcelo Antônio da Silva, o número é o 026/2022. O escopo do texto do requerimento é: requer a mesa, depois de ouvido o plenário da forma regimental, que seja enviado ofício à Secretaria de Obras solicitando reparo do calçamento da Rua D do bairro Vila da Conceição. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, 6 de junho de 2022. Justificativa do requerimento número 026/2022, do vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, plenário presente, os ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa noite. Esse requerimento ocorreu agora esses dias, muita chuva no nosso município, e a Rua D se encontra... vamos dizer que se abriu um buraco lá, está precisando de reparo, porque ela é uma via transversal, e espero que esse requerimento seja atendido em breve, porque senão vai terminar a proibição de passagem de carro lá. Requerimento número 26/2022, de autoria do vereador Marcelo. Eu coloco o mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Na sequência, nós temos, também de autoria do vereador Marcelo Antônio da Silva, o requerimento 27/2022,
o escopo do texto diz: requer a mesa, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que seja enviado ofício à excelentíssima prefeita Aline Gouveia, solicitando que veja a possibilidade de contratar mais médicos especialistas em psicologia e fisioterapia, devido à grande demanda dos pacientes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, 6 de junho de 2022. Justificativo. Boa noite, mais uma vez. Nesses dias aí, tive fazendo visita no postinho onde fica o psicólogos, fisioterapeuta, e reparando lá e observando, a demanda está muito grande, a demanda. E os pacientes que estavam lá presentes me pediram para que eu fizesse esse requerimento para a prefeita, para que ela visse com carinho a possibilidade de poder contratar mais fisioterapeuta e psicólogos para o nosso município. Requerimento número 027/2022, de autoria do vereador Marcelo Antônio. Eu coloco o mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Senhor presidente, for- se possível, eu gostaria de pedir ao companheiro Marcelo para fazer parte do requerimento, tendo em vista que a demanda está muito alta de pacientes reclamando da dificuldade de agendamento pela falta de profissionais. Muito obrigada. Não pela falta, quero só reiterar, pelo número pouco reduzido de profissionais para essa área. Obrigada. Requerimento de autoria do vereador Marcelo. Fazendo parte do requerimento, a vereadora Júlia. Eu coloco o mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Próximo. Terminou, né? Na sequência, nós temos a apresentação de alguns projetos de lei. O primeiro projeto trata-se das contas do ex-prefeito do município de Amaragi do exercício de 2019, melhor dizendo. Encaminho às comissões o processo do TCE de número 2020-046-0463/0, prestação de contas do governo do exercício 2019. Estou encaminhando as contas para as comissões, suas respectivas comissões. E só informar que foi seguido todo o trâmite com as notificações através de ofício presencial, também a publicação em diário oficial. Deixa eu ver. E também foi encaminhado através de e-mail. Então, todo o trâmite foi seguido de acordo com o que diz o regimento e estou encaminhando agora para as comissões. Na sequência, nós temos a apresentação do projeto de lei do Executivo, projeto de lei 07/2022, que tem por ementa: dispõe sobre a fixação da idade máxima da frota de veículos próprios ou de particulares utilizada no transporte escolar municipal e da outras providências. Encaminho também o
o projeto de lei número 007/2022, que dispõe sobre a fixação da idade máxima de frotas de veículos próprios ou de particulares utilizados no transporte escolar municipal e da outras providências. Também vai para as comissões. Na sequência, nós temos alguns projetos de lei do Legislativo. O primeiro é de autoria do vereador Cláudio Roberto Azevedo da Silva, projeto número 010/2022. A sua ementa diz: institui o mês de abril laranja para fins de conscientização e prevenção da crueldade contra os animais no âmbito do município de Amaragi, Pernambuco. Encaminham também o projeto de lei de autoria do vereador Cláudio Roberto, 010/2022, que institui o mês Abril Laranja para fins de conscientização e prevenção da crueldade contra os animais no âmbito do município de Amaragi. Estou encaminhando as comissões para que nós possamos analisar com os demais projetos. Na sequência, nós temos outro projeto de autoria do vereador Cláudio Roberto Azevedo da Silva, número 011/2022, a sua ementa. Institui a Semana de Conscientização sobre o Autismo e cria o Programa Municipal de Orientação sobre Autismo para profissionais das áreas de educação e saúde. Projeto de lei número 11/2022, de autoria do vereador Cláudio Roberto, eu coloco mesmo, apresentamos e encaminhamos às comissões. Na sequência, nós temos um outro projeto de lei 12/2022 do Legislativo, também de autoria do vereador Cláudio Roberto Azevedo da Silva. A sua ementa institui e dispõe sobre a criação do Dia da Motivação da Leitura nas escolas do município de Amaragi, Pernambuco. Projeto de lei número 012/2022, de autoria do vereador Cláudio Roberto. Encaminho também para suas respectivas comissões. Na sequência, nós temos outro projeto de lei do Legislativo, esse de autoria do vereador José Aron da Silva, de número 025/2022, a sua ementa. Institui o programa Medicamentos Solidários, no município de Amaragi, Pernambuco e da outras providências. Projeto de lei do vereador José Aron, projeto de número 025/2021, de medicamento solidário no município de Amaragi, Pernambuco e da outras providências. Encaminho também as comissões. Na sequência, nós temos outro projeto de lei legislativo, número 026/2022, também de autoria do vereador José Aron da Silva. A sua ementa: nomear e colocar placas educativas nos chafarizes de água do município de Amaragi, Pernambuco e da outras providências. Projeto de lei número 026, de autoria do vereador José Aron. Eu quero nomear e colocar as placas educativas no chafariz de água no município de Amaragi. Eu caminho também o mesmo para suas respectivas comissões. Na sequência, nós temos outro projeto de lei de autoria do vereador José Aron da Silva, de número 027/2022, a sua ementa. Institui o programa Juventude na Câmara, no município de Amaragi, Pernambuco e da outras providências. Na sequência, também encaminhamos o projeto de lei número 027 para suas respectivas comissões, de autoria do vereador José Aron. Agora são os projetos para votação. Na sequência, nós temos duas matérias para apreciação do plenário para votação. Nós temos dois projetos de lei. O primeiro projeto de lei é o de número 018/2022, a sua ementa. Institui a ouvidoria da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi e da outras providências. O parecer do referido projeto de lei é um parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação sobre o projeto de lei 018/2022 do Legislativo, de autoria do vereador Edson Gessino da Silva. Como já citado, a ementa institui a ouvidoria da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi e da outras providências. O relatório foi encaminhado às comissões desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei de número 018, de 9 de maio de 2022,
de autoria do Legislativo, através do vereador do município, Edson Gessino da Silva, que tem por escopo instituir e dispor sobre a ouvidoria da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, como meio de interlocução com a sociedade, constituindo-se em um canal aberto para o recebimento de solicitações, informações, reclamações, sugestões, críticas, elogios e quaisquer outros encaminhamentos relacionados às suas atribuições e competências. É o sucinto relatório da análise jurídica. O projeto versa sobre matéria de competência do Legislativo em face de interesse local, encontrando amparo no artigo 46, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, e dispõe ser matéria de iniciativa privativa do prefeito, do quórum e procedimento. Para aprovação de Lei 018/2022, iniciativa do Legislativo Municipal, será necessário o voto favorável por maioria simples dos membros da Câmara, conforme dispõe o artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, o artigo 145, inciso 9º, do Regimento Interno desta Casa, das comissões permanentes. Por fim, verifica-se que a proposição está sendo submetida ao crivo da Comissão de Justiça e Redação. Da legislação federal, a matéria disciplinada no presente projeto de lei se adequa às normas trazidas por nossa Constituição Federal de 1988, Constituição do Estado de Pernambuco e Lei Orgânica Municipal. Por ser justa a informação como meio de interlocução com a sociedade, construindo um canal aberto entre a população e a Câmara Municipal de Amaragi, na tentativa de melhorar o acesso a cada cidadão a essa Casa Legislativa. E assim, o presente projeto de lei se adequa às necessidades locais e à legislação federal acima citada. Da conclusão. Diante de todo exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, depois de observadas as recomendações constantes neste parecer, a comissão opina pela viabilidade técnica e de mérito do projeto de lei 018/2022, de autoria do Legislativo Municipal, na pessoa do vereador Edson Gessino da Silva. Coloco o parecer das comissões de Justiça e Redação. Senhor presidente, só criando aí uma ouvidoria, né, na Câmara, né? Um cargo, né? Um cargo? Não, o cargo ele já existe. Já existe. Já existe. Agora o projeto não existia ainda, né? E agora é uma determinação do Tribunal de Contas. Porque existe esse cargo. Todas as câmaras se adequam. Por isso que agora veio o projeto. O cargo ele já existia desde antes. Existe, você perguntei. É isso. Parecer das comissões, número 008, da Comissão de Justiça e Redação, sobre o projeto de lei 018, do Legislativo, de autoria do vereador Edson Gessino da Silva. Ementa. A ementa institui a ouvidoria da Câmara Municipal de Vereadores e da outras providências. Coloco o mesmo parecer para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Em seguida, eu coloco o projeto de lei que institui a ouvidoria da Câmara de Vereadores. Eu coloco o mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Na sequência, nós temos outro projeto de lei legislativo, esse agora de número 019/2022. A sua ementa torna obrigatória a orientação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimento de ensinos públicos e privados, da educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. Este é um projeto de lei de criação do vereador Edson Gessino da Silva. Quanto ao relatório, o parecer é um parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação, Comissão de Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos, sobre o projeto de lei 019/2022, de autoria do vereador Edson Gessino da Silva. Como já citada, a sua ementa torna obrigatória a orientação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensinos públicos e privados, da educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. O relatório foi encaminhado às comissões desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 019, de 9 de maio de 2022, de autoria do Legislativo, através do vereador do município, Edson Gessino da Silva, que tem por escopo instituir
e dispor sobre a orientação e noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensinos públicos e privados, educação básica e estabelecimentos de recreação infantil no município de Amaragi e da outras providências. É o sucinto relatório da análise jurídica. O projeto versa sobre matéria de competência do Legislativo, em face de interesse local, encontrando amparo no artigo 46, inciso 1º, da Lei Orgânica Municipal e dispõe-se em matéria de iniciativa privativa do Prefeito. Do quórum e procedimento. Para aprovação do projeto de lei 019/2022, de iniciativa do Legislativo Municipal, será necessário o voto favorável por maioria simples dos membros da Câmara, conforme dispõe o artigo 47 da Lei Orgânica Municipal e o artigo 145, inciso 9, do Regimento Interno desta Casa. Das comissões permanentes. Por fim, verifica-se que a proposição está sendo submetida ao crivo das comissões de Justiça e Redação, Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos, da Legislação Federal. A matéria disciplinada do projeto de lei se adequa às normas trazidas por nossa Constituição Federal de 1988, Constituição do Estado de Pernambuco, Estatuto da Criança e Adolescente, se baseando na Lei 13.722, de 4 de outubro de 2018, onde torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino, com a intenção de proteger todas as crianças dentro das instituições de ensino da rede pública e privada do município. E assim, o presente projeto de lei se adequa às necessidades locais e à legislativa federal acima citada. Da conclusão. Diante de todo exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, depois de observadas as recomendações constantes neste parecer, as comissões opinam pela viabilidade técnica e de mérito do projeto de lei 019/2022, de autoria do Legislativo Municipal, na pessoa do vereador Edson Gessino da Silva. Projeto de lei parecer em conjunto número 007/2022 da Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos, sobre o projeto de lei número 019, de autoria do vereador Edson Gessino da Silva. Eu coloco o mesmo parecer para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado o parecer por unanimidade. Em seguida, eu coloco o projeto de lei do Poder Legislativo, número 019/2022, que torna obrigatória a orientação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimento de ensino público e privado, de educação básica e de estabelecimento de recreação infantil. Esse é um projeto da minha autoria e eu peço aos demais vereadores, como sempre tiveram o mesmo carinho, para que até pelo respeito e a consideração diante desse projeto, que é um projeto também muito importante dentro da área de educação, que a gente sabe que existe muitas vezes situações, como eu estava acompanhando, fazendo uma leitura, fazendo um estudo e um levantamento de algumas cidades que, em escolas públicas e privadas de recreação, existe muitas vezes acidentes que acontece nessas escolas, e muitas vezes por falta de uma orientação, muitas vezes é simplesmente um socorro básico, uma orientação que pode ser repassado para funcionários e professores. Então, eu peço a compreensão de todos diante desse projeto. Desde já eu agradeço, até as comissões que também deu o seu parecer favorável, e coloco o mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Encerrando o expediente do dia com os projetos, eu só quero comunicar aos vereadores que fazem parte das comissões que nós não estamos conseguindo, devido ao número de projetos que nós temos aqui, está com uma certa dificuldade para nos encontrarmos nos mesmos dias. Então,
como alguns presidentes, membros e relatores de comissões, estamos agora organizando melhor para que se trabalhe mais em cima das comissões, porque muitas vezes não dá num dia só para reunir a todos os vereadores. Então eu só peço a atenção de vocês para que, quando chegar o comunicado para as suas respectivas comissões, de acordo com os projetos que estarão em pauta, para que até entre vocês mesmos, vocês vejam uma data, para que a gente comece a dar andamento exatamente nesses projetos. São projetos, todos que estão aqui são projetos importantes, e a gente não pode deixar ele também parado por muito tempo. Desde já agradeço e seguimos com a tribuna livre. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a você que está em casa, boa noite a você também que está aqui na plenária. Tem aqui pessoas, cidadãs, que querem algo melhor para Maragi. Eu vou começar parabenizando o presidente pelo projeto aprovado, um projeto que visa a vida, e nada melhor do que a vida. Às vezes a gente acha que um simples, não é nem um curso, é uma qualificação. Ela não salva a vida, e salva sim. E é primordial em alguns momentos, principalmente quando é relacionado às escolas. Às vezes você tem uma criancinha e ela se engasga com uma besteira, e você tendo uma pessoa com noções básicas é fundamental. Então, parabenizo o nosso presidente, que tanto bem vem também dando continuidade nessa Câmara aqui, e que, graças a Deus, está dando tudo certo. Bom, a minha fala hoje vocês acabaram de ver que damos entrada em 3 projetos de nossa autoria. Medicamento solidário, que visa a doar alguns medicamentos. Você, cidadão, que começou um tratamento e interrompeu, ou o médico decidiu por bem outro tratamento, e aí você está com a medicação em casa, aí vem um descarte, às vezes você joga no lixo que não pode, essa medicação que às vezes é cara, e você vai ter agora um lugar para fazer a doação. E também você, que tem sua farmácia, que pode, quando você tem uma medicação que comprou em grande escala, e aí sabe que não vai conseguir vender tudo, e aí você pode doar essas medicações para a nossa população. A gente já vai ajudar tanto o Poder Executivo quanto vocês, porque a demanda é altíssima na nossa rede básica. E aí vem a Juventude na Câmara, que aí visa educar, a sinalizar o que realmente são as funções dos vereadores. E o outro, que é um projeto de lei que eu gostei muito, e faz tempo que eu venho idealizando ele, que é a gente fazer com que os chafarizes da nossa cidade, eles tenham uma padronização, que tenham um nome para a gente conhecer qual é o chafariz, que tenha informações de educação, e esse projeto de lei vai nessa direção. Hoje eu vi um vídeo do nosso amigo secretário, seu Bill, Secretaria de Agricultura, que fez um serviço em uma área que estava precisando devido a essas fortes chuvas. Foi na direção ali de Raiz Nova, Caxias, e aí eu venho aqui parabenizar ele por esse trabalho. Eu sei que não é fácil, mas aí eu procurei ele esses dias, ele me mostrou e viu a necessidade, que é enorme, e hoje ele foi lá e fez, e parabéns. Parabenizar também a postura do Executivo, de acordo com essa demanda de chuvas, que mobilizou, e aí eu vi na página da Prefeitura, todas as secretarias, um plano de contingência, um plano de ação, todo mundo alerta. Isso aí eu vim aqui a parabenizar
A rua tem vários lugares que estão sendo sinalizados, alguns estão, próximo à casa da minha mãe, por exemplo, que é uma área de risco. Por isso que estou atento. E aí eu parabenizo a pasta da Defesa Civil, junto com todas as secretarias. No mais, para o momento é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua facultada a palavra. Com a palavra, a vereadora Maria José Soares. Boa noite a todos mais uma vez. Em relação às chuvas, nossa área rural realmente sofreu danos inesperados no momento, porque há muito tempo não vimos chuva nesse mês como atualmente tivemos. E, assim, as pessoas precisam ter um pouco de paciência realmente, porque, principalmente nessa área de Raiz Dentro, Raiz Nova, ali em Duas Pedras, são as áreas de difícil acesso e eles estão sofrendo para escoar a produção. E com uma caçamba só, está difícil. E hoje começou o serviço para Raiz de Dentro, só que no momento que iniciou a colocar o pissarro, já começou a chover. E a caçamba, vocês sabem que é uma caçamba grande, é uma caçamba trucada. E no momento que ela carrega, não é mais uma caçamba simples descarregada. O peso multiplica-se e torna-se perigoso, tanto para o condutor, quanto para os que estão ajudando. Então, isso fica difícil e fica complicado. Mas pedimos que a prefeita tenha uma atenção especial e que o secretário está empenhado em fazer o serviço. Agora, vai ser aos poucos novamente, porque se tem uma pessoa que sonha com esse pissarro, sou eu. Não é de hoje. E o dano foi grande. E também quero parabenizar a questão dos agricultores que se reuniram em solidariedade através de Raminho, aí foi Não Pensei, Estivas, Riachão do Norte, Rinoceronte, várias comunidades conseguiram carregar um caminhão de produtos da agricultura familiar de Amaragi e mandaram para doar em Recife às pessoas que estão desabrigadas por motivo das chuvas. Então, foi uma solidariedade muito bonita. Parabéns a todos os envolvidos. A agricultura me deu orgulho nesse momento. Sempre me dá, e nesse momento me deu mais ainda. Também quero parabenizar os agricultores do assentamento Cícero Gomes, que essa semana se reuniram e fizeram um mutirão, roçando as margens da estrada, que irá facilitar no futuro para uma máquina passar, caso precise. E também fizeram as linhas d'água. No momento que estiar, está bem mais fácil para colocar o pissarro e fazer o espalhamento, né, junto com eles. Então, tudo isso, parabéns a todos os envolvidos. E a outra questão é a questão de água vermelha. Cai uma barreira perto da casa de Zé Benedito e também tem uma pedra que não tinha como remover com enxada. Aí, eles vieram pedir o apoio da prefeitura. No momento, eu liguei para Edilson. No momento que eu cheguei lá, Edilson, o secretário de Infraestrutura, combinou com ele, mandou a máquina à tarde e foi feito o serviço. Apesar da correria que está tendo também no município, com muitos danos nos calçamentos, ele disponibilizou e esse serviço foi feito. E facilitou para aquelas pessoas que estavam com dificuldade de escoar a produção também. Então, obrigada, Edilson, e obrigada também ao operador, que foi lá com a maior boa vontade. E obrigada a todos e parabéns. E que nós continuemos, né? A luta não vai ser fácil, mas estamos juntos em prol do bem de todos. Obrigada. Continua facultado a palavra. Com a palavra, o vereador Amaro Vieira. Senhor presidente, novos colegas, plenário presente. Senhor presidente, a gente está passando hoje em Pernambuco por essa tragédia que envolveu aí a Recife, né? E algumas cidades do interior, que inclusive tem até gente de Amaragi que foi atingido lá nessas enchentes. Eu queria que a Defesa Civil de Amaragi também tivesse muito cuidado, porque a gente tem também casas aí em risco também, certo? E a previsão é de muita chuva agora, nesses 2 meses que vem agora, certo? E quando chove muito, o barro não segura, certo? E tem que tirar essas pessoas que estão em risco, certo? Porque depois que acontecer, não adianta mais, certo?
é melhor prevenir do que remediar. Certo? Eu acho que tem que ver onde é, com muito carinho, muito cuidado, para que não aconteça aqui no nosso município. Tá bom? Essa é a minha palavra. E vamos ver para frente como é que vai dar. Muito obrigado, senhor presidente. Continua facultada a palavra. Sim, vereadora. Só um complemento que eu esqueci de falar, foi em relação ao projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados, né, que foi feito por um deputado, que é proibindo o uso da cama de galinha na agricultura nos municípios de Amaragi e outros municípios vizinhos. Agora, isso só vai prejudicar os pequenos agricultores, que o adubo ninguém pode comprar. E, com essa proibição da cama de galinha, para onde é que eles vão? Porque a solução seria o adubo orgânico, que é o esterco de galinha. E, proibindo, eles não têm como acesso ao adubo. Então, os deputados deveriam ver a questão de tentar baixar o preço desses insumos agrícolas e não proibir o uso. Então, tudo isso só vem prejudicar quem realmente precisa. Obrigada. Também gostaria, Maria, de pegar uma parte da sua palavra. Hoje eu estava acompanhando esse projeto, inclusive até colocaram no grupo de estivas, que esse projeto proíbe os agricultores de colocar esterco de galinha nas lavouras. Agora, me diga uma coisa, como é que um agricultor tem condição de comprar um saco de adubo por R$150? Não tem condição. Aí ele procura uma forma mais barata, que é esse esterco de gado, esterco de galinha, para poder ter a lavoura, para poder sustentar esses empresários ricos. Porque se não for o agricultor pequeno, que planta essas lavouras brancas, não existe comida na mesa da gente. E esse projeto só prejudica realmente, companheira Maria, os pequenos agricultores, porque os grandes, eles devem comprar em grande quantidade os adubos e devem comprar no preço mais em conta. É lamentável um projeto desse na Câmara de Deputado Federal. Provavelmente alguns deputados devem ser empresários do ramo, ou se não, alguns criadores de gado muito grande que diz que está prejudicando por conta da música. Eu acho que se devia ter um acompanhamento da vigilância sanitária, de não impedir, mas o agricultor que colocasse o esterco da galinha que cobrisse para não proliferar as moscas, para prejudicar os vizinhos que criam gado, mas foi aprovado um projeto que realmente prejudica os pequenos agricultores, não só de Amaragi, mas como da região também. Continua facultada a palavra. Com a palavra o vereador Daniel. Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereadores, plenário presente. Só pedir uma besteirinha ao executivo, que o banheiro público está uma coisa maravilhosa, lindo. O banheiro público está muito bonito, o banheiro público. Agora, está faltando o quê? Quando é 6 horas da noite, fecha. Aí o pessoal tem aquelas barraquinhas de lá do mercado e fica as mulheres, tanto as mulheres como os homens, fazendo as necessidades na rua. Então, o cabo executivo aí, pelo menos deixar até 10 horas da noite aberto, porque o banheiro está muito bonito. Agora, vai até 6 horas da noite, é pouco não. Então, fecha as barraquinhas de lá do mercado, porque tem muita barraquinha de lá do mercado que o pessoal vai tomar uma cervejinha e curtir, né? No final de semana, pelo menos no final de semana, seja aberto até 10 horas da noite, 11. E se o povo está cobrando direto, então só o executivo, se possível, fizer isso. Obrigado. Certo, vereador. Vamos encaminhar um ofício em seu nome, até com a parte... Eu fiz um requerimento em relação a isso aí, Daniel. Ela respondeu que estava analisando para ver a possibilidade de funcionamento até mais tarde. Ela respondeu isso. Podemos reiterar com mais um ofício. Porque o povo está falando muito sobre isso. Só que é verdade, eu já escutei também. É interessante, né? Eu acho que, se eu não me engano, eu tinha escutado alguma coisa relacionada a não muito tarde, né? Por questão de segurança até, né? Do pessoal que fica. Mas estender um pouco mais o horário, principalmente nos finais de semana, não é isso? Sexta e sábado, que são os horários. Aí o pessoal que tem aquelas barraquinhas lá do mercado, certo, sem... Mas será feito um ofício de reiteração, sem dúvida nenhuma. Tá bom, ok. Continua facultada a palavra, que a parte... Boa
noite, senhor presidente. Com a parte do vereador Ozé. Boa noite, caros colegas. Eu queria só pegar um pouquinho da palavra de colega Daniel, que aconteceu comigo esses dias aí. Eu estava aqui à noite e assim, acho que umas 6 alguma coisa, passando das 6, e fui lá e realmente estava fechado, entendeu? Aí o pessoal pediu para mim ver isso aí, até que eu tinha, acho que 15 dias atrás. E é muito importante isso aí, presidente, a gente vê essa situação aí. Então, será, vereador, encaminhado um ofício aqui pela casa, certo? Fazendo essa solicitação da questão do horário. Continua facultada a palavra. Com a palavra, a vereadora Júlia Beatriz. Senhor presidente, colegas vereadores, venho na tribuna livre esta noite para trazer alguns pontos que eu tenho solicitado aqui nesta casa e até então não tem tido resposta, nem que sim, nem que não, e a população continua cobrando. A gente sabe que as fortes chuvas estão aí, né? Quero externar aqui minha solidariedade a todas as famílias da região metropolitana e das cidades circunvizinhas que têm perdido tanto os bens materiais como também suas vidas, né? Vida de familiares, e que Deus possa dar força e confortar e dar sabedoria e discernimento aos gestores que estão à frente de cada cidade que estão sendo atingidas, né? Para que Deus possa fortalecer e dar muita sabedoria nesse momento tão difícil. Mas é uma preocupação aqui em Amaragi, é a questão das ruas alagadas. A gente viu vários vídeos circulando, os moradores, lojas, comerciantes, comerciários, criticando a questão das bueiras, né, do nosso município, que está tudo entupido. Então, aqui eu faço um apelo à Secretaria de Infraestrutura, de Obras, né, o nosso amigo Edilson, para que veja uma equipe, já que estamos aí no período de chuvas, de inverno, e aí a demanda da água está sendo um volume muito grande, como Maria bem disse, fazia tempo que não vinha um volume tão alto desse, né? Mas vamos encarar as chuvas como bênção de Deus e pedir discernimento para que a gente possa ir solucionando os problemas que vier através dela. Mas aí foram várias ruas, ali a Avenida Ayrton Senna, né, dificultando a passagem de pedestre, de pessoas. A gente sabe que tem muitas ruas na nossa cidade que está tendo muitos buracos, né, também no nosso município. A gente sabe que é uma questão de saneamento básico que vem de muito tempo, não é apenas de agora, mas cabe à gestão atual tomar providência, né, e dobrar a equipe. Eu acredito que a equipe que tem da Secretaria de Infraestrutura se torne até pequena diante da dimensão do caos que está algumas ruas em vários bairros do nosso município. Isso é fato. É só andar na Vila da Conceição que a gente encontra, Marcelo, não só a Rua D, como você solicitou, mas várias outras ruas, né, que dá acesso também ao Recanto dos Pássaros, da Vila de Fátima, de Conceição, subindo ali para o Colégio Antônio Alves. Então, a gente sabe que realmente é um fato que está acontecendo em Amaragi, né, de calçamentos que estão sendo cedidos. A gente tem aqui na Praça Jorge Coelho, na esquina ali, né, do Armazém de Doutor, como todos conhecem, que cedeu. Então, assim, acaba ficando sem ter como locomoção dos veículos, sem ter muito por onde passar, e acaba também podendo acarretar algum dano, não só de estrutura no município do calçamento, mas também alguns pedestres que passam por ali perto. Eu gostaria também de falar aqui da questão dos pissarramentos. A gente sabe que tem se empenhado, a Secretaria de Agricultura, a gente sabe, hoje mesmo estiveram lá no local, né, Maria, como você bem falou, mas as chuvas voltaram forte, não conseguiu nem fazer a ladeira lá concluir, mas vamos ter fé em Deus que São Pedro vai segurar essas chuvas para que possa pissarrar mais estradas, porque a gente sabe que a demanda está grande e que a população tem reclamado bastante. E aí, quando trata de transporte escolar, com relação à zona rural do nosso município, eu e o companheiro Deinha, o companheiro Marcelo também chegou no momento, na Secretaria de Educação, onde a gente foi acompanhando alguns pais, né, da área de Prata Grande, de Água Vermelha, que têm se reclamado bastante. Eu já trouxe esse assunto aqui na plenária em outros momentos, dos alunos que estão com a dificuldade de chegar em casa. Sai de 6 horas, 6:30 da manhã, e quando chega em casa é 2,
3 horas da tarde. Então, eu peço aqui mais uma vez encarecidamente a toda a equipe da SEDUC, do coordenador de transporte, senhor Diego, no qual até me admirou a sua postura quando eu fui fazer alguns registros para passar para os demais moradores, agricultores daquelas localidades, e o mesmo se surpreendeu, dizendo que eu não poderia fazer aquilo, e no momento eu disse, por que não? Quando a gente está acima e à frente de um trabalho público, quando a gente se torna uma figura pública dentro do município, a gente tem que estar apto a mostrar a cara e não ter medo de nada. Então, aconteceu ainda essa situação na SEDUC do nosso município, na Secretaria da Educação, onde o mesmo me indagou. E eu quero deixar bem claro aqui para todos os pais que estão me ouvindo nesta noite, daquela região, que esse é o nosso trabalho. Teve pessoas que votaram em mim, teve pessoas que não votaram em outros colegas vereadores, ou até votaram em outras pessoas que não conseguiram se eleger como vereador. Mas, independente de voto, quando a gente é eleito, a gente está aqui para fazer o melhor pela população de Amaragi. Independente se votou em A, se votou em B ou se votou em C. Então, toda demanda que chegar e tiver sobre as minhas condições, eu vou estar aqui para atender. E para finalizar, senhor presidente, não passar mais o meu tempo, eu gostaria que esta casa, e aí eu já fiz um requerimento, mas não apresentei nessa, vou deixar para a próxima sessão, porque diante do montante de vários outros requerimentos de alguns colegas, sobre a contratação da empresa responsável pelo abastecimento de medicamento do nosso município. A gente sabe que ainda é uma situação que demanda muita atenção. Nossos postos de saúde não têm tido as medicações básicas necessárias, e aí eu volto mais uma vez a frisar. Fiz algumas visitas em algumas unidades e realmente constatei, junto com o vereador Deinha de demarcação, que o que a população vem nos informando realmente está acontecendo. Então, eu deixo aqui meu apelo ao secretário de saúde do nosso município, para que ele possa ver e, assim que apresentar o requerimento, seja respondido. Não faça como os demais, não, que não foram respondidos, nem que sim, nem que não, mas que dê uma resposta, que tenha respeito a esta casa, ao vereador que foi eleito pela população, e que a gente possa levar de volta para a população as respostas necessárias. No mais, eu quero agradecer a Deus a oportunidade e a todos os colegas por mais essa oportunidade. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite. Continuo factando a palavra com a palavra vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, inclusive a vereadora Júlia falou aí também, como eu estava presente lá também eu vi e percebi assim o empenho do companheiro Diego em termos de responder a nós 3 vereadores que estavam lá presentes. Inclusive, presidente, ele se comprometeu de resolver esse problema, porque o ônibus que pega Prata Grande, ele faz Água Vermelha, Prata Grande e o Letreiro. Só que, à medida que ele sobe para Água Vermelha e volta, em questão do tempo e de horário, fica um pouco tarde para os alunos chegarem no horário devido. Mas eu vi o seu compromisso, apesar que ele está à frente há pouco tempo no cargo, ele demonstrou assim aquela força de vontade de resolver os problemas. Inclusive, eu vou ver se essa semana eu vou até lá para saber se que foi resolvido esse problema de Prata Grande. Por quê? Porque ele está buscando, companheiro Arão, contratar um carro só para pegar o pessoal de Água Vermelha, deixar até a pista para acabar esse problema de lá. Porque para não poder subir e perder quase 1 hora de ida e volta, isso que se está se tornando um atraso para os alunos. Mas eu quero até parabenizar Diego pela boa vontade que ele nos atendeu lá, e os pais também que estavam presentes. E a gente, como vereador, é muito bom realmente cobrar. E essa semana, assim que eu puder, vou dar uma passadinha lá para a gente procurar saber como é que está o andamento, para a gente esclarecer e passar para a população de Prata Grande como é que está sendo resolvido isso. E também, aproveitar o momento da Tribuna Livre, como eu estava acompanhando
um pouco de perto as chuvas do nosso município. O meu assentamento lá em Estiva, teve um momento que os moradores lá ficaram meio preocupados em termos da questão do açude. Foi muita água e o pessoal ficou com aquele medo de se romper, porque é um açude muito grande e abaixo dele fica a sede do engenho. Mas assim que eu recebi algumas mensagens, eu procurei a Defesa Civil, passei a informação e eles acompanharam. Quero parabenizar pelo fato de eles acompanhar as devidas chuvas no nosso município. Graças a Deus não ocorreu nenhum danos, assim, deslize de barreiras, bueira deve também ter sofrido alguma coisa, mas graças a Deus o acompanhamento foi devido e a gente estamos aí também para acompanhar também e nos dar uma força, tá certo? E sem mais, no momento eu quero agradecer a todos e uma boa noite. Continua facultada a palavra, com a palavra o vereador Cláudio Roberto. Queria aproveitar esse espaço da Tribuna Livre como professor e como reconhecedor da importância da educação, até porque Paulo Freire sempre citou e salientou e deixa cor que a educação ela não muda o mundo, ela muda pessoas. E as pessoas elas mudam o mundo. Isso é um fato. O contexto do que foi discutido até então, do transporte escolar, pauta-se na educação. É super importante a facilitação para que os alunos eles possam ter acesso a uma educação de qualidade. É importante salientar nesse assunto do transporte escolar, eu não tinha conhecimento da vida dos colegas, mas Diego é uma pessoa muito próxima, a gente conversa muito, e uma das mães tinha comentado sobre essa questão do tempo dos alunos. E conversando com ele aqui na frente da Câmara, ele disse que foi reprogramada a rota desses alunos, tirando água vermelha da rota, para que eles pudessem chegar mais cedo. Só que ele estava aguardando a reprogramação. Ele estava aguardando a reprogramação do GPS, que isso tem que ser oficializado, para que o ônibus ele não mais entre em água vermelha, vai ser um carro específico para água vermelha, e assim os alunos de Prata Grande chegam no horário mais cedo, que é o coerente e que é o correto. Nós estamos tratando aqui de adolescentes, pré-adolescentes, pessoas que estão buscando a sua escolarização. Até porque nós entendemos que uma sociedade bem qualificada facilita muito, tem a diminuição de doenças, tem a evolução econômica e assim por diante. No outro ponto que eu gostaria de destacar é a minha participação na última sexta-feira do Encontro Estadual da Educação de Jovens e Adultos. Como dito na frase de Paulo Freire, a educação ela consegue mudar as pessoas para que as pessoas mudem o mundo. E nós, por diversos anos, temos frequentado encontros, congressos, conferências educacionais, tentando pautar propostas específicas para, de fato, termos uma educação de qualidade. Isso nas suas diversas esferas, desde o ensino infantil até a universidade. É fato, é visível que houve uma mudança considerável na educação, mas também vale salientar que houve um retrocesso muito grande. A citar a educação de jovens e adultos. Hoje, por exemplo, tem cidades que tinham 1000 alunos estudando na educação de jovens e adultos, hoje tem 200 alunos, de pós-pandemia. Então é urgente que o governo federal e os municípios eles se interem e tenham responsabilidade de promover espaços, fomentar esses espaços para que esses alunos voltem à escola. Nós entendemos que os seres humanos, a partir do momento que ele tem acesso à educação, eles conseguem motivação para a sua vida, ele consegue melhorar a sociedade. No nosso município, nós temos o privilégio de termos um núcleo de educação de jovens e adultos lá na Escola Nossa Senhora da Conceição. É um espaço super importante. Eu gostaria de aproveitar esse espaço para sugerir à educação, à Secretaria da Educação, para motivar esses alunos que não estão frequentando as escolas. Fazer uma chamada pública, fazer uma busca ativa, criar estímulos diferenciados para que esses alunos possam estar presentes. Não devemos ter a mesma atitude que alguns deputados e que o governo federal tem de achar que vamos esquecer a educação de jovens e adultos porque daqui a um tempo eles vão morrer mesmo, vai ficar só as crianças para dar educação. Isso é uma atitude bizarra.
que nós não devemos ter. Tenho certeza que a secretária do município não tem a mesma atitude e tem trabalhado com motivação. Desta forma, nós entendemos que os professores, no mesmo intuito, devem ter motivação dentro da educação de jovens e adultos e não apenas um espaço para completar sua carga horária. São professores que, assim como nas outras modalidades da educação básica, mantêm a mesma responsabilidade de informação, de conhecimento, de facilitação ao conhecimento. Dessa forma, enquanto Casa Legislativa, se nós percebermos, tem alguns projetos de leis que têm sido apresentados nessa casa, têm sido analisados para ajudar esses profissionais da educação, os técnicos e professores, a buscar uma educação de qualidade. Nós sabemos que, infelizmente, nós estamos um pouco aquém. Não estou falando de Amaragi só, estou falando do Brasil. Mas a persistência e a busca, nós vamos conseguir, sim. Nós vamos, lá no futuro, talvez a gente não esteja nem vivo, mas nós vamos ter um país que tem uma educação de qualidade, assim como um país aí de primeiro mundo tem. E essa é uma necessidade urgente e necessária. Nós devemos enxergar a educação como um investimento e não como um gasto. E agradecer a Deus pela proteção e pedir de uma forma bem solidária que essas famílias que enlutadas estão, pela perca de muitos parentes, pela perca de suas casas e assim por diante, possam ter a força, a coragem, a determinação e a ajuda de Deus para recomeçar suas vidas. E que nós, como seres humanos que somos, brasileiros que somos, que não desistimos nunca, nos solidarizemos e ajudemos as pessoas na medida do possível, para que essas pessoas possam se reerguer na vida. Agradecer a Deus pelo dia e uma boa noite a todos, uma proteção divina. Continua facultada a palavra. Senhor presidente. Com a palavra o vereador José Heron. Senhor presidente, gostaria de falar em 2 tópicos. Foi falado aqui sobre a questão das medicações. E acredito que um pouco mais de 10 dias, semana passada, eu e o presidente, a gente foi lá no CAF, olhar como está, na realidade, o nosso estoque de medicamento. Fiquei satisfeito pelo que eu vi. Tinha apenas 3 princípios ativos que estavam em falta, que isso aí já é uma questão, isso eu digo por conhecimento próprio. As indústrias farmacêuticas estão com déficit. Metformina, losartana e hidro. Eu perguntei essa semana, a pessoa responsável, ela disse que já tinha chegado. Eu acho que hoje vocês que assistiram o jornal hoje, vocês viram a matéria da escassez de algumas moléculas que estão faltando nas farmácias comerciais. E não é diferente, porque muitas compras que são feitas em distribuidoras no setor público são as mesmas do setor privado. Então, benzodiazepínico, para pressão, colesterol, todos esses medicamentos controlados, no momento tinha. Por volta de 10 dias. Você que segue as minhas redes sociais, vocês viram que aí eu postei. Então, são 3 que estavam em falta. E que hoje ele falou que já está em estoque. Em relação ao transporte, a gente já sabe que isso é um problema que vem lá de trás. A gestão pegou 6 ônibus rodando e 2 quebrados. Por que eu falo isso? Desde o ano passado a gente vem numa luta em relação aos ônibus para os estudantes de faculdade. E aí foi discussões e mais discussões, requerimentos e mais requerimentos. E aí, o que é que acontece? Em menos de 2 meses, a prefeita Aline conseguiu 2 ônibus com recurso próprio. Então, o direcionamento, o caminho está corretíssimo. O que eu tenho que fazer é aplaudir e querer mais. Porque nós precisamos de mais para transformar essa cidade e seguir nesse caminho do sucesso. No mais, senhor presidente, muito obrigado. Continua facultada a palavra. Com a palavra o vereador Oséias. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas vereadores, a plenária presente e ouvinte das redes sociais. Eu quero iniciar minhas palavras com a visita que eu fiz, a respeito da visita que a gente fez, como falou a companheira Júlia, em relação ao medicamento. Que
gente fez umas visitas aí, acho que a 3, se eu não me engano, 3 postos aqui acho do Alice e da João Paulo, se eu não me engano. E, como o companheiro Heron falou, se tem um medicamento ou se chegou agora, eu não sei, a gente fez a semana passada, e na verdade não tem nada, a gente tá vendo os postos com os armários tudo vazio. Se tinha, acho que guardaram ou não estão mandando para os postos. E também tive uma demarcação, e de lá eu faço visita quase todos os dias lá, e lá o pessoal não quer, na realidade, mostrar, quando chega, quando estou presente lá, é trancado a farmacinha, não sei porquê, é segredo, mas eu tive a oportunidade de pegar a porta aberta da farmácia e fiz até foto. Fiz até foto aqui, na verdade, não tem nada. Você fazer uma pesquisa na rua, é essa a realidade, não tem nada. Se tem aí, não sei por que não manda para lá. Não está baixando os postos, na realidade não estão baixando. Não só o medicamento, na realidade o posto está faltando é tudo lá. Lá falta medicamento, o médico quando vai, fica lá no máximo 3 ou 4 horas estourado, 3 ou 4 horas, chega de 10, estourado sai de 12 alguma coisa, não sei qual é o segredo, certo? Então a área de odontologia não funciona. Ficou funcionando no início, acho que uns 2 ou 3 meses aí no máximo, extraindo, e lá para cá zerou. Tem uma funcionária lá, um atendente lá, e para o esporte, acho que é para o esporte, que não funciona nada. Falam que é a cadeira que está com bronca, tem que estar com defeito da cadeira, não sei se realmente é. E quando a gente chega lá, abafam tudo. Essa semana eu estive lá presente e de imediato chegou lá 3 funcionários, acho que me seguindo. Acho que ele ia andar em mim, certamente ia andar em mim. Era o irmão do vice, um administrador novo, que eu acho que é administrador novo que está lá agora, e então mais 2 seguranças que ele anda com ele. Na hora que eu cheguei no posto, já tem um vigia na minha cola, fica ali bem vigiando. E na hora que eu cheguei, chegou 4 atrás de mim na carreira. Eu digo, esse cara vai andar em mim. Fiquei até espantado. Eu não sou de ter medo, mas eu tive medo, não vou mentir. Chegou na carreira os 4 atrás de mim, pensando que eu ia, não sei o que ele está pensando, eu não ia roubar o posto, não ia roubar medicamento, eu não sou desse tipo. E eu fui dar uma olhadinha e fui ferir a pressão. E tive essa surpresa. Mas de imediato assim que eu cheguei, eu consegui fazer a foto. Realmente eu queria tirar a foto, não vou mentir, dizer que não fui tirar a foto, eu fui fazer uma foto e fazer uma fiscalização, e eu vi algumas coisas, e na realidade não tem. Não tem, se tem, chegou ontem, que hoje eu não fui lá. No caso chegou sexta, que eu não fui presente, não menti que fui lá hoje e não fui hoje lá. De manhã eu estava aqui, e à tarde cheguei à tarde, já estava fechado. Mas a realidade é essa, eu acredito que está esquisito o negócio, estou vendo um negócio um pouco meio troncho. Se a gente for levar para cima mesmo, se eu for fazer o pé da letra mesmo, acho que dá uma confusãozinha, que os caras estão no meu pé, estão colados comigo lá, sem eu fazer fiscalização, que até agora eu não cheguei a fazer, não estou pegando pegado, mas vou pegar pegado. A gente fez como vocês são cientes da situação, eu fiz aqui um requerimento, acho que faz um ano agora, nesse próximo mês, pedindo um carro para esgotar as fossas. Fiz um ofício, protocolei no gabinete da prefeita, nada disso foi feito, concluído, né? Tive uma resposta aí há pouco tempo aí, atrasadíssima, e nada foi feito. Chegou um ponto, a semana passada, eu até falei com o vereador Daniel, que um companheiro me procurou, na realidade, né, um amigo, e disse que não aguentava mais a fossa, jogando na rua, na cozinha dele, estava um barabá danado. E a mulher do cidadão, do amigo, ela está grávida, e é uma gravidez de risco, certo? De risco. E a família que ela tinha é longe para ela fazer a necessidade dela. E ela me procurou e eu cheguei no meio de alugar um motor, certo? Um motor, acho que vocês viram o vídeo aí no Face, fui obrigado a fazer. Comuniquei, fui obrigado a fazer, não tinha mais como esperar. Faz anos que eu fiz esse requerimento. E fez a gente alugou o motor e fez o esgotamento da fossa para a rua, na verdade. Sei que é ilegal, não tinha outro meio. Não ia deixar na casa do cara, ia invadir a casa do cara. Não tinha tomado providência nenhuma. Aí, de imediato, o cidadão, não sei se realmente, ele até agora não tem um conhecimento que ele é o administrador novo de lá. Acho que, ele disse a mim que era, eu perguntei se que era, mas não tem um conhecimento disso aí ainda. Aí não pode dizer que não é, né, realmente. E ele chegou até a ameaçar a dona da casa. Ele chegou lá, mulher grávida, como eu falei, de risco, e ele chegou lá e fez, ameaçou ela, na verdade, ameaçou ela. Ele disse a ela que isso era um risco, que ela podia ser presa, porque ela fez um negócio desse. Esgotou a água da fossa para a rua. Ela disse que a juíza mandou dizer a ela que ela podia ser presa a qualquer momento. Isso é crime. Ele não poderia ter feito isso com ela, eu acredito que ele não poderia ter feito, deveria ter feito isso. Tinha outras medidas para fazer. E nesse meio tempo ele jogou 5 funcionários na rua,
fazendo uma relação dizendo que ia esgotar as fossas. O carro fossa ia vir fazer o esgotamento da fossa. Eu acredito que isso foi semana passada, acho que, não sei se a segunda, eu não tenho bem lembrança qual foi o dia que a gente fez esse trabalho lá. E até hoje o carro não chegou. Mesmo com essa relação que ele fez, o levantamento da rua, das fossas que são todas, que estão cheias, que são todas, só não aquela lá das serras, as perto um lugar mais plano ali, todas estão cheias. Que não faz de hoje que está cheia, ela faz bastante tempo que está cheia. Então, eu acho que deveria, a prefeita, eu acredito que ela é sabedora disso aí, que ela tem vários pedidos aqui, e tomar providência para que não aconteça outro fato desse. Eu acho que isso é uma coisa muito estranha, muito esquisita para acontecer um negócio desse. E lá, eu acredito que lá está esquecido, lá é totalmente esquecido. Não estão levando em conta que a demarcação é da Amaragi. Querer que não, está em responsabilidade de Amaragi, e a gente tem que ter mais providência sobre isso aí. Tem muita coisa que a gente tem que ver, e eu vou começar a fiscalizar ao pé, a letra mesmo, para a gente ver que pode fazer isso aí, para tomar as providências. E demais, agradeço, presidente, agradeço a todos, e uma boa noite para todos. Senhor presidente, eu poderia só uma resposta. Uma parte do vereador. Deixa eu explicar ao vereador Zé. A questão dos postinhos é o seguinte: quando você tem um CAF, que é o Centro de Abastecimento Farmacêutico, você concentraliza ali todos os seus fomentos, todos os medicamentos, tudo que envolve a questão farmacêutica. E aí você decide descentralizar. Se você pega essa medicação e vai para o hospital, você pega uma demanda, um exemplo, se a minha estratégia é uma demanda de um mês, eu mando os materiais previstos para um mês. Se eu mando para uma semana, é para uma semana. Os PSFs, ele vai de acordo com cada estratégia de cada farmacêutico. O que eu indico é o senhor ir lá no centro, no CAF, ali no CESP, e olhar como é que está realmente a situação de medicação. Nos postinhos é muito difícil, porque, volto a dizer, é uma estratégia de cada governo. Por que eu digo isso? Se um postinho tal tem medicação, tem que ter o farmacêutico lá no postinho. Então, nós temos vários postos PSFs aqui em Amaragi, e talvez não é viável você ter 4, 5, 6, 7 farmacêuticos exercendo a função. Talvez, isso eu volto a falar, é uma estratégia. Então, se concentraliza nesse centro, esse CAF, todos os materiais farmacêuticos, produtos farmacêuticos, medicamentos, para, de acordo com as necessidades, por exemplo, no dia tal vai estar o médico e aí eu mando uma quantidade específica de medicamento. Então, se não tem medicamento no postinho, depende da estratégia farmacêutica para que o medicamento não esteja exposto em um ambiente onde não tem um profissional adequado para o abastecimento, ou o manuseio da medicação, porque não é qualquer profissional que pode estar manuseando a medicação. E em relação à demarcação, eu só fico me indagando, e eu quero você que está assistindo, e até aqui na plenária, pense o seguinte: os últimos 4 anos, a gestão passada, os 4 anos que teve, ela colocou alguma pedra de calçamento em demarcação? Não. Então, nem metade do mandato está calçando demarcação. Então, eu não vejo que demarcação está esquecida, eu vejo que demarcação está tendo uma visão melhor com essa gestão. A outra teve 4 anos, foi feita uma pedra de calçamento. E essa agora está tendo. Muito obrigado. Continua facultada a palavra vereadora. Senhor presidente, eu gostaria só de esclarecer ao companheiro Heron, que talvez ele não tenha compreendido a minha fala, com relação ao transporte escolar. A minha colocação aqui, em nenhum momento foi falar de questão de ônibus, porque essa parte a gente já discutiu. Parabenizei a prefeita pela conquista, que venha muito mais, porque não é favor nenhum, é obrigação. Mas o que eu trago aqui é a preocupação dos pais desses alunos, que ficam preocupados, porque dá meio-dia, dá 1h e os alunos não chegam em casa. E aí ficam nervosos. Será que o ônibus quebrou? Será que alguém passou mal? Será que se acidentou? E fica nessa logística. A minha preocupação aqui de resolver, como os companheiros disse, foi feita a troca da coordenação de transporte. Espero que Diego, que está agora à frente, tenha mais pulso para resolver, para realmente encarar as situações e resolvê-las. Com relação à distribuição da medicação, companheiro, eu encontrei até vocês na saída do CESP, né, como todos conhecem,
e vi depois algumas fotos que vocês foram até o CAF. Naquele momento eu não acompanhei porque estava fazendo outra questão particular, familiar, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é a dificuldade que os moradores têm, por exemplo, do Recanto dos Pássaros, do Alice Batista, de se deslocar muitas vezes até o centro da cidade para vir atrás de um losartana, um remédio de pressão. O que eu acho é que deve ser feito, talvez uma contratação de um farmacêutico para a saúde básica, para ficar direcionando justamente essa questão dos PSFs, ou até se pensar em abrir um novo CAF no município, porque fica centralizado apenas aqui no CESP, e aí tem várias pessoas de outros bairros distantes, como eu comentei, que têm essa dificuldade, porque nem todos gostam de cumprir a medicação em horário, muitas vezes tem resistência, a gente sabe que encontra ainda pacientes dessa forma, então, de uma forma melhor, possa abranger a toda a comunidade, para que possa ter mais acessibilidade às medicações. No mais, eu só gostaria de esclarecer isso. Muito obrigada. Continua facultada a palavra. Eu quero passar só a presidência para o vereador, para poder fazer uso da palavra. Com a presidência, eu passo a palavra para o nobre vereador Edson Gessino. Mais uma vez, boa noite a todos que aqui estão no plenário e nos acompanham. Eu estava aqui fazendo alguns tópicozinhos e iniciamos com um projeto da ouvidoria, né? Como tínhamos falado antes, que já existiu o cargo, porém agora vem um projeto, e também a capacitação do profissional que vai ficar à frente dessa ouvidoria, exatamente para dar esse suporte, para que nós possamos ter um contato direto com a população. E entre outros projetos que virão para aí, exatamente para que a ouvidoria, ela realmente, ela não saia do papel, mas também funcione, né? Isso é uma determinação também do Tribunal de Contas, e nós tínhamos prazo, inclusive, mas graças a Deus já foi concluído. Outro projeto que é sobre a orientação em noções básicas de primeiros socorros, que veio da minha autoria. Agradeço mais uma vez ao entendimento dos demais vereadores por votar a favor deste projeto, porque a gente sabe da importância, como o vereador tinha falado no início das palavras dele, muitas vezes é simplesmente uma noção básica do primeiro socorro, ele pode salvar a vida realmente. Muitas vezes, uma criança ela pode sofrer um engasgo, e muitas vezes uma simples manobra, ela pode fazer salvar a vida daquela criança. Então, assim, o profissional em si não vai criar nenhum tipo de despesas para o município, até porque nós temos profissionais de alta qualificação profissional aqui no município, que atua dentro da assistência em saúde, aqui como SAMU, como emergência hospitalar, enfermeiros, técnicos de enfermagem, inclusive ONGs, né, que também temos aqui na nossa cidade, que pode exatamente existir um planejamento para que possa capacitar cada escola, seja do Estado, seja particular, seja escola de recreação infantil. Então é muito importante. Eu falo também no sentido de uma criança sofrer uma queda, então, para que ninguém, sem ter uma noção, chegue perto, não necessariamente que seja todos os professores, mas funcionários que estão ali no dia a dia, porque muitas vezes o professor ele trabalha sob escala e horário, mas um funcionário que geralmente ele está mais fixo ali também. E é muito importante. Então, minha visão desse projeto foi exatamente esse, ele distribuir cópias pelas escolas, e peço também a compreensão da prefeita para que ela possa, exatamente, ao encontrar-se em suas mãos, esse projeto ela possa sancionar, dar uma resposta. Com relação só reiterando aqui a questão do horário, vou pedir para que seja enviado um ofício com relação ao horário do funcionamento do banheiro público. E também, eu acho que a gente tem que, graças a Deus, eu acho que a gente está passando momentos difíceis, mas também, graças a Deus, eu acho que Deus tem nos orientado, dando discernimento a toda a equipe, eu acho que de Amaragi, das secretarias envolvidas, porque nesses últimos dias foram muitas chuvas. Eu, inclusive, tive agora no município eu tive em Recife,
Jaboatão do Guararapes, mais preciso, lá em Monte Verde, onde tem familiares e amigos que perderam suas residências, que estão passando dificuldade. E agradeço desde já a ajuda de muitos amigos aqui na cidade, com donativos, com gesto, com a ligação. E podemos levar alguma coisa para essas famílias. Sei que não é resolver no todo, mas eu acho que pelo menos em parte, porque o sofrimento é grande. E andei também ali, caminhei, vi pessoas que perderam família, graças a Deus. Da minha família não perdemos, não tivemos perdas de vida, mas de amigos. E é muito triste a situação quando a gente vê de perto. Quando eu vejo a situação de Amaragi, que a gente traz para próximo, a gente vê que Amaragi, graças a Deus, devido exatamente, eu acho que até a atenção das secretarias, da prefeita, da Defesa Civil, com a intensidade de chuvas, eu acho que houve até um controle maior com relação onde eles puderam chegar das barreiras em tempo real, mandando mensagem para os grupos. Então, assim, foi de grande importância. Eu acho que isso é um ato de todos que fazem Amaragi, população, servidores. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu quero parabenizar, em nome da prefeita, a todos que estavam envolvidos, todas as secretarias, porque realmente, inclusive disponibilizamos até em nome da Câmara de Vereadores, dos vereadores, o espaço para que fosse usado, se fosse necessário, naquele momento, para algum monitoramento, né? Então, a gente sabe que, dos males, eu acho que o menor, porque Amaragi, graças a Deus, não entrou em estado de calamidade, como a gente vê outros municípios vizinhos aqui da Mata Sul que passaram por essa situação. Com relação à questão do transporte, exatamente, a gente está aqui com um projeto que foi protocolado no dia 26 de maio. Esse projeto, ele visa regulamentar o transporte, é um projeto do Ministério da Educação. Esse projeto, eu peço a atenção dos envolvidos nessas comissões, que a partir de amanhã vai estar as cópias aí em seus respectivos gabinetes. Prestem atenção, leiam, porque a gente também tem prazo para aprovação desse projeto. É uma determinação do Ministério Público, aliás, do Tribunal de Contas e do Ministério da Educação. Exatamente baseado nessa readequação de transporte. A gente sabe da dificuldade. A gente, por exemplo, tem um dos itens que eu estava vendo aqui, é a questão de transportes traçados para que eles possam entrar exatamente onde os ônibus não conseguem. Digamos que nós tenhamos 4, 5 alunos em um determinado ponto e não dá para ir de ônibus. Então, se temos transporte que obedece às regras que está dentro do projeto, em termos de tempo de uso, em termos de segurança, que é o mais importante, que a gente sabe disso aí, de profissionais qualificados, poderá entrar ou ser, inclusive, contratado veículos que possam dar esse suporte. Então, é muito importante a gente ler esse projeto com mais atenção, para que a gente possa agilizar o mais rápido possível. Eu creio que será resolvido, sem dúvida nenhuma. Outro ponto que eu quero mencionar aqui, quando os vereadores citaram aqui, eu entendi, inclusive, perfeitamente as colocações de cada um, mas é importante também saber que os vereadores estão trabalhando, não é isso? Estão indo em busca, estão procurando, e isso é muito importante. Eu acho que daqui é que gera a discussão. Então, eu estive lá com o nosso vice-presidente José Heron, lá no CAF, que é a Central de Medicamentos do município. E eu fiquei feliz com o que eu vi. Realmente existia essa falta desses 3 medicamentos, que foi citado pelo senhor, que Vossa Excelência também tem uma formação como farmacêutico. E convido até alguns vereadores que queiram nos acompanhar até lá, se for possível, para ver realmente como ficou a situação atual. Então, lógico que me chamou a atenção, que eu conversei com alguns funcionários de postos de saúde, e estava faltando essa medicação, como o hidroclorotiazida, o losartana e a metformina. E a gente sabe também, e fomos buscar mais informações, e realmente bateu com o que Vossa Excelência falou, princípio ativo. Exatamente, a gente estava com essa demanda. E existia outro problema relacionado à questão das licitações, né? E da empresa que ganhou a licitação, para que, vista a questão de documentação, para que
esse pedido ele fosse concluído, e estava com essa dificuldade. Foi assim que o secretário de Saúde também nos atendeu, o coordenador do CAF também, que é uma pessoa, e o coordenador da atenção básica, e pedimos também, que não é só você visitar, mas foi pedido também para que agilizasse exatamente essa demanda que vai para os postos. Infelizmente, a gente sabe que existem algumas medicações que não podem ser retiradas do CAF, que são medicações controladas. Medicação controlada, nós, hoje, no município, ele está com estoque que para este ano eu tenho certeza que não vai faltar. E se faltar, haverá cobrança, sem dúvida nenhuma. São medicamentos que, inclusive, ele não está nem dentro do programa da atenção básica, atenção farmacêutica básica, mas está lá. Então, eu fiquei muito preocupado também com essa questão de medicamentos controlados. E medicamentos controlados não é fácil, exatamente na distribuição. Ele tem que se manter aqui no CAF, porque é uma medicação, já está dizendo que tem que ter um autocontrole. E irei, sem dúvida nenhuma, Oséias, até eu acho que eu me sinto na responsabilidade de verificar essa situação que o senhor acabou de relatar, que Vossa Excelência acabou de relatar com relação à demarcação. O que eu fiquei sabendo de demarcação com relação ao consultório odontológico é que a cadeira teve que ser retirada de lá, para que fosse feito um serviço de manutenção, não dava para fazer dentro, porque eu não sabia do que estava acontecendo, como o senhor falou, mas aí eu tinha conversado há 3 semanas atrás para saber como é que estava o serviço odontológico lá no povoado de demarcação. E o que me falaram é que exatamente foi retirado o consultório de lá, levado acho que para Recife, para uma empresa que não dava para fazer o serviço lá, e realmente o serviço funciona, o trâmite é dessa forma, porque eu, quando estava como secretário de Primavera, o que tivemos de cadeira, de consultório odontológico, que teve que ser, o que eu falo de consultório, são as cadeiras, aquelas cadeiras, a gente chama de consultório odontológico. Elas tiveram que ser levadas para a cidade que pudesse ser feita essa manutenção. Então, o que ocorreu com relação a essa falta de medicamento, inclusive amanhã eu vou procurar saber como é que está essa demanda, até pela enfermeira lá do posto de saúde, lá do distrito de demarcação, para que seja tomada uma providência, até porque o senhor não pode ser proibido, nenhum cidadão pode ser proibido de adentrar em um setor público, de forma alguma. Principalmente nós, como vereadores, que somos fiscais. Isso aí não pode. Eu acho que esse relato que o senhor fez agora é uma situação que tem que ser levada adiante e procurar saber o porquê. Como o senhor relatou, que alguém que foi lá, que estava ali seguindo, que estava o tempo todo. Então, eu acho que é um direito de cada cidadão, de cada parlamentar, exatamente, fazer sua parte. Eu acho que isso aí dá o direito. Mas irei entrar com mais... até com mais intensidade nessa questão aí, porque me chama a atenção a questão de estar vazio hoje o posto, a farmácia básica de demarcação. A quantitativo, é importante o que o vereador Herão falou, é que realmente existe um quantitativo que não pode também, muitas vezes, os profissionais, muitas vezes, ele prefere que sejam distribuídos 2 ou 3 meses de medicações. E hoje a orientação que existe até de um conselho de farmácia, que eu estava vendo, é que essa orientação não passa a existir mais. Por quê? Porque muitas vezes o paciente, ele pega a medicação para 3 meses. Ele vai fazer um uso de um antihipertensivo por 3 meses. E muitas vezes acontece daquela medicação no primeiro mês o paciente ter um problema de sensibilidade à droga, ou então a medicação não correspondeu ao que o médico queria. Então aquela medicação vai ficar perdida, porque dificilmente, para retornar, fica um pouco difícil. Entendeu? Está com a parte. Esse básico, o básico do básico, eu não tenho conhecimento nesse nome desse medicamento, mas eu cheguei a comprar. A senhora lá disse que foi em busca do posto, eu cheguei em passagem, no caminho, na hora. Ela disse, faz um favor, eu não aguento mais, eu estou sem esse medicamento. Ela citou o nome, eu não lembro o nome. Mas eu lembro, foi aquela relação que o senhor me mostrou naquele dia,
E tinha ali hidroclorotiazida, que foi esse que estava em falta. Aquela tem mais uns. Tinha o losartana, não é isso? Pronto, eu mostrei Tinha o losartana, o glibenclamida e o metformina. O glibenclamida, eu não sei o porquê da falta, mas esses 3 que eu citei por último aqui foi exatamente o que estava nesse aí. Na realidade, são vários. Tem aquele rotineiro que os hipertensos, né, tomam. Eu não sei o nome dele, não. Eu vou procurar saber o nome para informar, na verdade. E demais outras coisas, o dipirona, essas coisas, na realidade, nada desse tem. Segundo os pacientes, e eu também fui lá e tirei a foto. Não foi a semana, acho que a semana passada fez. Acho que 8 dias, semana foi 8 dias. Certo, e não tinha. Pode até ter chegado ontem, não sei, hoje, mas sem dúvida a gente vai procurar ver isso de perto. E convido também os vereadores que queiram ir até o CAF para a gente ver de perto, que realmente ele informou que já chegou essa medicação, é bom a gente ver de perto. No mais, eu quero só agradecer a todos. Eu acho que agradecer também que teve aqui na última reunião o padre, né? O padre Tiago esteve aqui, e do compromisso que os vereadores também firmaram, junto à campanha que a igreja está fazendo com o bingo, e nós estamos aderindo também, mas vamos procurar, sem dúvida, uma solução para aquela situação, né? Muito triste que aconteceu junto à igreja, que a gente fala independente de credo, independente de sua religião, de sua escolha. Eu acho que nós, como seres humanos, como cristãos, eu acho que temos que fazer a nossa parte. É isso que eu deixo aqui, esta noite. E sem mais, quem queira fazer uso da palavra, eu quero também, desde já, até fazer um agradecimento, antes que eu esqueça, ao diretor do SAAI, Ivandro. Eu estava vendo alguns relatos da população. Eu acho que existe ainda um problema da água, mas já diminuiu muito com relação à questão da água em algumas localidades. A parte. E é incrível que, assim, quanto mais o nível de água aumenta, é mais dificultoso para ele. E aí a tendência era que nesses últimos 15 dias, um mês para cá, era que se agravasse, não. Ele conseguiu prever, se antecipar às situações. E aí realmente ele merece aplauso. Então a gente sabe que precisamos sim estar junto para identificar os problemas e procurar resolver da melhor forma. Eu acho que isso aqui é o nosso papel, como os demais assuntos que nós sempre estamos abordando aqui nessa casa. Desde já eu agradeço a presença de todos, a todos que nos acompanharam através das redes sociais, e que fiquem com Deus. Eu convido para a próxima reunião, na próxima segunda-feira. E uma boa noite a todos, e que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo e estão aqui também no plenário. Fiquem com Deus.